Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estava fazendo um vídeo aqui, vou ser muito objetivo no que eu vou falar. A palavra que o Senhor me colocou no coração aqui, pela graça e misericórdia, está em Levítico, capítulos número 22, versículos número 17 ao diante. Levítico 22, 17. Vou tomar leitura como de costume. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: fale a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diga-lhe: quando um homem da casa de Israel ou do estrangeiro em Israel apresentar sua oferta ao Senhor em holocausto, quer em cumprimento de seus votos ou como oferta voluntária, para que seja aceitável, deverá oferecer um macho sem defeito, seja do gado, do rebanho de ovelhas ou de cabra. Porém, todo que tiver defeito, esse vocês não poderão oferecer, porque não será aceito em favor de vocês. Olha que interessante. Percebe que Deus, ele deu uma instrução para Moisés e falou: Moisés, diga para Arão e diga para os outros filhos de Israel, diga o seguinte: quando alguém de vocês vir me oferecer uma oferta, como um holocausto, uma oferta voluntária é uma oferta de propósito, uma oferta que a pessoa quer fazer por vontade própria. Isso é uma oferta voluntária. Então percebe que Deus falou: Moisés, quando alguém vier me oferecer com vontade própria, me adorar com vontade própria, diga para eles, para que seja aceitável, um macho, ele deve ser sem defeito. Deus está falando assim, ó, quando alguém vir me oferecer, deve trazer uma cabra, presta atenção, ou um cordeiro, um macho sem defeito. Percebe que Deus está falando assim, para ser aceito, não pode ter defeito um animal. Naquela época, todos nós sabemos que era animal que era oferecido para o Senhor como oferta. Aí Deus falou assim, mas para me oferecer, não deve ter o que? Defeito. Então percebe que Deus não aceita qualquer coisa. Deus é santo, filho. Deus é perfeito. Então Deus vai exigir justamente aquilo que Ele é. Eita Jesus. Escuta isso aqui. Olha o que Deus falou. O animal, ele deve ser sem defeito, para ser aceito. Mas se tiver defeito, não será aceito a favor de vocês. É Deus dizendo, eu só aceito o que é perfeito. O que é imperfeito, sem defeito, eu não vou aceitar. Então percebe, filho, se tiver defeito, Deus não aceita. Tem que ser perfeito para Ele. Você lembra o que Deus falou para Abraão? Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Deus sempre vai exigir perfeição. Deus sempre vai aceitar o que é perfeito, irmão. Porque Deus é perfeito. A Bíblia diz que o Senhor é santo. Deus disse, seja santo porque eu sou santo. Então percebe que para o povo oferecer ao Senhor, Deus vai exigir um animal sem defeito. Eita. Deus não aceita qualquer coisa. Você acha que as coisas de Deus é bagunçada? Paulo escreveu que as coisas de Deus é com ordem e decência. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Deus não é o Deus de bagunça, filho. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, irmão, mas de ordem e decência. Eita, Jeová. Aleluia a Deus. Eu vou falar a Jesus. Escuta isso aqui. Presta atenção. Olha o que Deus falou, Moisés. Fala para esse povo. Se eles virem me oferecer, o animal não pode ter defeito. Se tiver defeito, não será aceito. Deus não aceita qualquer coisa. Você acha que Deus aceita ver você de qualquer jeito na presença querendo oferecer para Ele? Deus não aceita, filho. Isso aqui significa você, tá? O animal trazendo para o dia de hoje significa você. Você é oferta para o Senhor hoje. Deus não aceita você com a vida bagunçada querendo adorar Ele. Você acha que Deus aceita você falando palavrão e depois quer falar dele? Deus não aceita, irmão. Eita, eu vou falar, Jesus. Você quer ver como Deus não aceita? A Bíblia diz em Tiago, pode jorrar fonte de água doce e fonte de água amarga da mesma fonte? Pode? Não pode. Ou jorra uma coisa ou jorra outra. Deus não aceita da mesma fonte jorrar fonte de água doce e fonte de água amarga. Isso aqui está falando da boca. Ou da sua boca. Ou sai bênção ou sai maldição. Deus não aceita as duas coisas, rapaz. Eita. Aleluia, Deus. Eu vou falar, Jesus. Eita, glória. Eita, Jeová. Escuta isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Isso aqui é muito forte. Olha o que Deus disse para Moisés. Moisés, fala para eles. Se eles virem me oferecer um animal, o animal não pode ter defeito. Porque se tiver defeito, eu não vou aceitar. Você lembra quando Noé
ofereceu para Deus? A Bíblia diz, vou até ler aqui para você falar o que eu estou falando. Olha o que Noé vai oferecer para Deus. Depois que o dilúvio passou sobre a terra, a Bíblia vai dizer assim, em Gênesis capítulo número 8, no versículo número 20, está escrito assim, Noé levantou o altar ao Senhor, tomando os animais puros e de aves puras, ofereceu o holocausto sobre o altar. O Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau desígnio do íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Escuta isso aqui, percebe? Depois que o dilúvio passou, a Bíblia diz que Noé, ele vai oferecer o holocausto ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Noé, ele pegou as aves puras e ofereceu para Deus. A Bíblia diz que o Senhor aspirou, subiu com um aroma agradável a oferta de Noé. Por que Deus se agradou? Porque o que Noé ofereceu para Deus é um animal puro. Percebe? Olha o que está escrito. Ele levantou um altar e ofertou aves puras. E Deus é o quê? Deus é puro. Então por que Deus aceitou? Porque Noé ofereceu o que agradava ao Senhor, puro. Deus tem prazer em algo que é puro, filho. Deus é santo. Deus sempre vai exigir algo puro. Porque Ele próprio é pureza. A Bíblia diz em Abacuque que Deus é tão puro que Ele vê o mal e não tolera. Eita! Aleluia, Deus! Percebe que Noé vai oferecer para Deus o que Deus se agrada de pureza. Por isso que Deus falou para Noé, para Moisés, Moisés, quando você colocar um animal, coloque animal puro. Não coloque animal com defeito, porque não será aceito. Eu aceito o que é puro. Eita, aleluia, Deus. Para oferecer para Deus, tem que ter pureza na vida, irmão. Eita, Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 12:14, busque a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando Jesus voltar, tem que estar com santidade, irmão. Se tiver no pecado, vai ficar. Eita, eu vou falar, Jesus. Olha o que a Bíblia diz, presta atenção, não está escrito nesse versículo. Busque a paz com todos e a santificação. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque Deus é santo. Quando Jesus voltar, se tiver no pecado, se tiver como um animal com defeito, vai ficar, filho. Deus não aceita coisa com defeito. Tem que ter pureza na vida, irmão, para poder ver Ele. Olha o que está escrito, vamos voltar lá para Levítico. Olha o que está escrito em Levítico. No 21 e 22. Eu peço que você dobre a sua atenção nesse versículo. Irmão, olha que interessante, presta atenção. Olha o que Deus disse. Quando alguém oferecer um sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, ou do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito, para ser aceito. Não poderá ter defeito nenhum. O cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso, ou cheio de feridas na pele. Vocês não devem oferecer ao Senhor. Eles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Peraí, olha o que está escrito aqui. Sobre o altar. Percebe que no 22, Deus fala assim, Moisés, vocês não devem colocar sobre o altar, sobre, em cima. Em cima do altar, não devem colocar animal sarnoso, leproso, mutilado, aleijado, com feridas. Não deve oferecer ao Senhor e nem colocar sobre o altar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não quero que coloque em cima do meu altar animal com defeito. Eu não quero que sobe em cima do meu altar de qualquer maneira, de qualquer jeito, porque eu não aceito. Deus não aceita, filho. Hoje você vê pessoas pregando na igreja, no adultério, em cima do altar, na fornicação, em cima do altar. Deus não aceita, rapaz. Eita, eu vou falar, Jesus. Eita, glória. Olha, eita, Jeová. Olha o que Deus falou a Moisés. Não coloque em cima do altar animal com defeito sobre o altar, porque não será aceito. Eita, eu vou falar, Jesus. Hoje, quase ninguém fala isso, irmão. Eu vou falar o que ninguém fala, rapaz. Olha o que Deus falou. Não coloque em cima do altar. Não coloca, Moisés, porque eu não aceito animal impuro em cima do altar. Eita, hoje você vê pregador que prega, canta, mas está no pecado, em cima do altar. Você acha que Deus aceita? Por isso que Jesus disse, em Mateus 7:22, que muitos vão dizer, Senhor, em teu nome não profetizei, em teu nome não expulsei, em teu nome não fiz milagre. Eu, porém, lhe direi claramente, apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade, que eu não vos conheceis.
Eita, Jeová, eu vou falar, Jesus, vai pregar, vai expulsar, mas naquele dia, ele vai dizer na tua cara que nunca te conheceu, porque está na prática do pecado. Agora o que adianta você expulsar, pregar, fazer tudo isso no nome do Senhor, mas ele dizer na tua face que nunca te conheceu? Eita glória, aleluia, eita glória, aleluia Deus. Eita, eu vou falar, Jesus, oh glória. Olha o que Deus falou para Moisés. Moisés, não coloca em cima do altar animal sarnoso, leproso, porque não será aceito. Deus não aceita impureza em cima do altar. Eita, eu vou falar. Quem é que lembra de Jeroboão? Eita, eu vou falar. Lembra que Jeroboão estava em cima do altar? 1 Reis 13. Por que o altar se quebrou? E por que Deus sentenciou aquele altar? Vamos ler para poder entender? Escuta isso aqui. Irmão, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é a Bíblia. Presta atenção. 1 Reis 13. Olha o que está escrito. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel. Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Espera aí. Escuta isso aqui, vamos ler com calma, que é para você poder entender. A Bíblia fala que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi proclamar contra o altar. A Bíblia não fala o nome desse homem de Deus, mas a Bíblia fala que Jeroboão estava em cima do altar, sobre o altar. Você vai entender. A Bíblia fala que Jeroboão está querendo oferecer incenso para Deus. Agora, por que Deus não aceitou Jeroboão oferecendo incenso? Percebe que Deus, ele vai levantar um homem para ir lá em Betel proclamar contra o altar. Por que Deus tem uma sentença contra esse altar? Você só vai entender quando você lê o capítulo anterior, em 1 Reis 12, no versículo número 25, está escrito assim. Presta atenção. Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Então ele pensou, agora o reino voltará para a casa de Davi. Se este povo subir para oferecer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. Por isso, depois de aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, basta subir em Jerusalém. Eis aqui os seus deuses, ó Israel, que o tiraram da terra do Egito. Pois um em Betel e outro na cidade de Dan. Pera aí. Escuta isso aqui, pelo amor de Deus, irmão. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é palavra. Olha que interessante. A Bíblia diz que Jeroboão, ele temia que o povo voltasse para Roboão. Então ele vai ter uma estratégia. Ele vai fazer o seguinte, espera aí. Se esse povo voltar a adorar em Jerusalém, eles vão voltar para Roboão e o reino vai voltar para Roboão, eles vão me matar. Então já sei, eu vou impedir esse povo. Eu vou fazer 2 bezerros de ouro. Vou colocar um em Betel e o outro na cidade de Dan. Eu vou levar esse povo a cometer o pecado da idolatria. Percebe que Jeroboão está incentivando o povo a pecar. Uma coisa que Deus abomina é idolatria. Deus disse nos 10 mandamentos, não adorar imagem, não fazer imagem de escultura, porque eu sou Deus zeloso. Então percebe, Jeroboão está fazendo o povo a quebrar o mandamento. Só que escuta isso aqui. Percebe que Jeroboão, ele está no pecado. E a Bíblia diz que ele está em cima do altar, oferecendo para o Senhor. Aí Deus levantou um homem para ir lá proclamar contra o altar. Por que Deus está tendo uma sentença, um decreto contra esse altar? Porque primeiro, quem está no altar é Jeroboão. Segundo, tem pecado em cima do altar. E uma coisa que Deus não aceita é pecado em cima do altar. A casa é dele. E ele coloca ordem na casa, irmão. Eita glória, aleluia. Escuta isso aqui, eu vou falar, Jesus. Escuta, presta atenção. Olha o que vai acontecer quando o homem de Deus proclamou. O homem de Deus disse assim para Jeroboão. Presta atenção. Assim diz o Senhor. Eis que nascerá a casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você queimará ossos humanos. Em cima de você. Naquele dia, o profeta deu um sinal, dizendo, este é o sinal, que foi o Senhor que falou, eis que o altar se quebrará, e as fendas espalharão pelo chão. Quando o rei ouviu as palavras do homem de Deus, que proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo, prenda este homem,
mas a mão que eles têm estendido contra o homem de Deus secou e ele não podia recolher. Glória a Deus por essa palavra. Olha que interessante. Segura isso aqui, se você não deu glória. A Bíblia diz, percebe, Jeroboão estava no pecado, em cima do altar. Aí a palavra do Senhor afirma que o homem de Deus foi lá proclamar contra o altar. Como eu disse, Deus foi proclamar contra esse altar, porque primeiro, quem está no altar é Jeroboão, não é o homem de Deus. O homem de Deus ele foi proclamar contra o altar. Primeira lição que eu aprendo aqui, não é só porque está em cima do altar que é o homem de Deus. Percebe? Quem está em cima do altar é Jeroboão. Não é o homem de Deus. O homem de Deus ele está indo proclamar. Quem está em cima é Jeroboão e no pecado. Então nem todo mundo que está em cima do altar é homem de Deus. Não é só porque está com Bíblia na mão e está tendo gravata que é homem de Deus. Quem disse que é isso? Não é isso, filho. Eita, eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui. Percebe? Quem está em cima do altar é Jeroboão. Está no pecado. Só que escuta só isso aqui. Aí a Bíblia diz que o homem de Deus falou assim, ó. O Senhor me disse que esse altar vai quebrar. Esse será o sinal. Por que o altar quebrou? Porque quem está em cima não é homem de Deus. É Jeroboão e no pecado. Por isso que o altar quebrou. Tem altar se quebrando porque tem pecado em cima e não é homem de Deus que está em cima. O nosso problema é querer colocar qualquer um em cima do altar. Devemos tomar cuidado. Não é porque conhece Bíblia, não é só porque prega, não é só porque canta que é homem de Deus. Quem disse que é isso? Olha Jeroboão, está em cima do altar e está no pecado. Está de qualquer maneira em cima do altar. Por isso que o altar quebrou. Eita, Jeová. Cuidado com quem você coloca em cima do altar. Eita, Jesus. Eu vou falar tudo, Jeová. Escuta isso aqui. Presta atenção. Eita, glória. Aí, escuta. Aí a Bíblia diz que Jeroboão, ele estendeu a mão de sobre o altar. Apontou o homem de Deus. Quando ele apontou o homem de Deus, a Bíblia diz que a mão dele ficou assim, ó. Paralisada. Porque ele apontou o homem de Deus. Cuidado quem você aponta. Eita, eu vou falar, Jesus. Eita, se Deus está na vida dessa pessoa, cuidado que você aponta. Olha Jeroboão, no pecado, apontando que é o homem de Deus. Ou seja, Jeroboão no pecado, apontando o homem de Deus. O errado apontando o certo. Jeroboão no pecado, apontando o homem de Deus. Eita, Jesus. Quem mais te aponta está com a vida pior que a tua. Pode ter certeza disso. Olha Jeroboão, no pecado e apontando o homem de Deus. Só que a Bíblia diz que quando ele apontou o homem de Deus, a mão dele paralisou. E ele não conseguiu recolher. Por que Deus paralisou a mão de Jeroboão? Porque está apontando homem de Deus. E a Bíblia diz, quem pode acusar os eleitos de Deus? Se é Deus quem justifica. Eita, Jeová. Ele apontou um homem que realmente é de Deus. A mão dele paralisou. Porque ele apontou um homem de Deus. Cuidado quem você aponta. Cuidado, filho. Cuidado para quem você aponta o dedo. Eita, Jeová. Oh, glória. Olha que interessante, irmão. Olha o que a Bíblia fala. Quando ele apontou o homem de Deus, a mão dele paralisou. Ele ficou assim, ó. Ele não conseguiu recolher a mão. Aí quando a mão dele não volta, olha o que ele vai dizer para o homem de Deus. O altar se fendeu e a cinza espalhou pelo chão. Então o rei disse ao homem de Deus, implore ao Senhor teu Deus e ore por mim, para que minha mão possa recolher. O homem de Deus implorou a favor do Senhor. E a mão do rei recolheu como antes. Peraí, escuta isso aqui. Olha que interessante. A Bíblia diz que Jeroboão, quando ele aponta o homem de Deus, a Bíblia afirma que a mão de Jeroboão ficou paralisada. Ficou assim a mão dele, paralisada. Aí o mesmo que apontou, falou assim para o homem de Deus, ô homem de Deus, olha o Senhor, para que a minha mão volte. Peraí, o mesmo que aponta é o mesmo que pede oração. Eita, gente, não vou repetir isso aqui. Olha que interessante. O mesmo que apontou o homem de Deus foi o mesmo que pediu oração para a mão dele voltar como antes. Tem gente que te aponta, mas o mesmo que te aponta é o mesmo que vai pedir oração para você. Vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Eita, Jeová. Olha que interessante, irmão. Ele apontou o homem de Deus. Quando ele aponta, a mão dele paralisa. Aí ele vai falar assim, homem de Deus, ora o Senhor, para que a minha mão volte. A Bíblia vai dizer que o homem de Deus orou. E a mão de Jeroboão voltou como antes. Percebe? O homem de Deus está orando para quem apontou ele. Sabe o que a gente tem que fazer para quem apontou em você? É orar. Jesus disse, vocês ouvirão o que foi dito. Odeie os seus inimigos, mas eu porém vos digo, ame os seus inimigos e ore por aquele que vos persegue. Percebe que o homem de Deus está orando para alguém que apontou ele. Ele está cumprindo o que Jesus disse. Ore pelos seus inimigos. Devemos orar para quem aponta a gente. Porque Jesus disse, que mérito vocês têm de fazer o bem
para quem faz o bem para vocês. Você não vai ter mérito nenhum, filho, se você apenas fazer o bem para quem faz o bem para você. A gente tem que fazer o bem para quem faz o mal para nós. Eita, Jeová. Então percebe que o homem de Deus, ele vai orar por alguém que está apontando ele. Só que escuta isso aqui, irmão, para você... Eita, glória. Olha que interessante. Olha o que Deus tinha falado para Moisés. Voltando lá para Levítico. Percebe o que Deus falou para Moisés. Moisés, quando alguém vir oferecer um animal, esse animal não pode ter defeito. Não vai colocar qualquer coisa em cima do altar. Não pode ser sarnoso, nem leproso, nem sarnento. Olha o que Deus fala, irmão, presta atenção. Porque não será aceito. Então está bem claro que Deus não aceita qualquer coisa em cima do altar. Percebe, olha Jeroboão, subindo no pecado em cima do altar. Deus falou e sentenciou. Aí Levítico, Deus falou que Moisés não coloca animal impuro em cima do altar. Deus não aceita, filho, pregador, cantor, de qualquer jeito em cima do altar. Hoje você vê jovens na fornicação querendo cantar. Você vê pastores pregando no adultério. E você acha que Deus aceita? Deus não aceita, filho. Deus disse o que para Moisés? Ele não aceita animal com defeito. Sobre o altar, não coloca porque não vai ser aceito. Tem gente que está cantando e está pregando e está achando que Deus está aceitando? Está enganado. Eita, Jeová. Eu vou falar, Jesus. Aí Deus falou assim: não ofereça ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, moído, arrancados ou cortado. Não faça isso em sua terra. Também na mão de um estrangeiro nenhum deles. Vocês poderão oferecer como pão de Deus, porque vocês serão corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos a favor de vocês. O Senhor disse ainda: quando nascer um bezerro, um cordeiro, um cabrito, ele ficará 7 dias com a mãe dele. No 8º dia será aceito como oferta queimada do Senhor. Olha que interessante, irmão. Aí Deus fala assim, no 31, guarde e cumpra os meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Aí no 32 Deus falou assim, não profane o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que eu santifico. Olha o que Deus fala. Presta atenção no que Deus fala. Isso aqui eu achei interessante. Guarde e cumpra os meus mandamentos. Então, ou seja, guardar e cumprir. Não é só guardar, é cumprir os mandamentos. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que contempla o seu rosto no espelho, mas quando sai, logo se esquece com a sua aparência. Assim é apenas aqueles que ouvem. Deus falou o quê? Guarde e cumpra. É guardar e cumprir. É guardar e praticar. Fica com essa palavra em nome de Jesus e reflita nisso.